Oi, gente! Esse é o primeiro episódio do nosso quadro especial Deixa Elas Falarem, que a gente vai trazer semanalmente uma mulher diferente para falar sobre alguma temática que seja pertinente e que tenha alinhamento de pensamento com o canal. Nessa estreia, a nossa colaboradora é a Gabriela Vaz, que é minha amiga, manauara, negra, cristã, fotógrafa há 8 anos, formada em engenharia ambiental e atualmente faz mestrado em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A Gabi ajuda mulheres por meio de pequenos grupos na igreja que ela frequenta e nas redes sociais a superarem situações de abuso físico e psicológico baseado na vivência dela e na história dela de superação. Agora, devidamente apresentada, eu quero que vocês escutem e deixem ela falar. Pode entrar, Gabriela Vaz. Quantas vezes ao longo da nossa vida as pessoas passam do nosso limite? Quantas vezes sofremos assédio? Quantas vezes fomos abusadas, seja fisicamente ou psicologicamente? Quantas vezes nos deparamos com situações, cenas, até mesmo em filmes, de estupro e parece tudo normal, e parece tudo natural, e parece tudo parte da nossa vida. E na verdade não é. Às vezes as pessoas lidam com as situações difíceis de uma forma como se elas não estivessem enxergando. E essa é a realidade. Eu sofri assédio, sofri abuso físico, abuso psicológico e também fui estuprada. E eu tenho apenas 25 anos. E parecia, eu descobri o que se tratava cada uma dessas coisas, algo normal, algo que fazia parte da minha vida, algo que talvez eu fosse a única pessoa que tivesse passado por isso até aquele momento, até um dia que eu resolvi expor o que eu tinha passado e descobrir que outras mulheres passavam por essas mesmas situações diariamente, às vezes já tinham passado mais de uma vez por essa situação ao longo da vida, que pareciam ser apenas situações normais. Às vezes as pessoas elas enxergam o assédio como um exagero, como algo que a mulher tenha provocado sofrer assédio. Que o fato dela usar uma roupa curta significa que ela mereceu sofrer assédio, que ela mereceu com que tocassem nela sem o consentimento dela. Às vezes as pessoas elas enxergam o assédio como uma simples cantada, como um assobio, como algo ou um olhar normal, apenas de uma pessoa que está com desejos, mas isso não é normal. Nada daquilo que não tem o nosso consentimento é normal. E o assédio também não é normal. E eu tinha 5 anos quando eu fui assediada pela primeira vez. Eu estava saindo da loja da minha mãe, indo até o supermercado, quando um senhor, bem mais velho, acho que ele deveria ter entre os 30 e 40 anos, ele começou a assobiar e tal. E eu cheguei a olhar assim, né, pra ver quem era, e eu percebia que ele me olhava com um olhar diferente, se é que você me entende. Um olhar como se estivesse me desejando, como se estivesse olhando pro meu corpo. E eu tinha 5 anos, ele 30 anos. E foi algo que eu nunca esqueci, que me marcou profundamente. Só que até então eu não sabia o que era aquilo, se aquilo era normal ou não. Mas eu sabia que aquilo estava ultrapassando o meu limite. Como criança, o meu limite como mulher, o meu limite como pessoa. E o segundo momento que foi que eu sofri, não falo assédio, mas eu já pulo logo pro abuso, foi o abuso físico. Eu tinha 6 anos quando eu estava indo pro supermercado com os meus pais e o carro estava lotado, né? Meu pai estava com alguns amigos no banco de trás e a minha mãe estava na frente e por conta que estava sem a cadeirinha nem nada, meu pai me deixou, né? Meu pai me confiou nas mãos do amigo dele, que estava no banco de trás, e era um amigo, tipo, de super confiança da família, um amigo que eu adorava do meu pai, né, que eu brincava muito com ele, enfim. E eu percebi, nesse momento do supermercado, da ida de casa até o supermercado, que ele começou a ficar ereto, porém até então eu não sabia nem o que era ereção, nem nada, então eu não estava entendendo o que estava acontecendo debaixo de mim. Mas hoje eu tenho consciência de que ele estava ficando ereto, e que ele estava me posicionando, me ajustando, porque eu percebia que ele tentava me ajeitar e eu percebia que eu estava sentindo alguma coisa, mas eu não sabia o que era, porque eu era só uma criança. E isso me marcou muito, porém foi algo que eu esqueci, porque como eu não entendi, a minha intenção era esquecer aquilo que estava acontecendo, já que eu não entendia. E depois de um tempo, com mais maturidade, eu percebi que aquilo que eu tinha sofrido era um abuso físico, sim. Porque não teve o meu consentimento, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tive nem como me defender. E nem como falar para os meus pais, porque eu não sabia nem do que se tratava aquilo que estava acontecendo. E o terceiro abuso que eu sofri foi o abuso psicológico.
ao longo de um relacionamento abusivo de 5 anos, que eu era constantemente coagida, eu fazia coisas para agradar a outra pessoa, muitas coisas que não me agradavam, que não tinham meu consentimento. Às vezes eu tinha que fazer coisas que não tinham meu consentimento, não somente para manter o relacionamento, mas eu acho que para eu não me ferir mais do que eu já estava ferida, entendeu? Simplesmente para seguir o fluxo e evitar brigas, discussões e o que fosse necessário naquele momento. Então aquilo também foi algo que ultrapassou os meus limites e que não teve meu consentimento muitas das vezes, porque não tem meu consentimento. Não somente manter relações sexuais, para manter um relacionamento não tem meu consentimento, passar daquilo que eu acredito para fazer uma outra pessoa feliz, se aquilo não está me fazendo feliz, se aquilo está me fazendo uma pessoa mais triste, enfim, vocês entenderam. E o quarto foi o estupro, que eu sofri quando eu tinha 14 anos por 2 rapazes da minha escola. Não teve meu consentimento, eu literalmente não pedi para que aquilo acontecesse. Eu tentei fugir 2 vezes, a primeira eu consegui fugir, mas a segunda, o outro rapaz, ele chamou o outro cara, né, pra tentar ajudar ele, pra tirar minha virgindade. E eu lembro que na época eu sofri um blackout, né, na hora da cena, depois de tentar várias vezes sair daquela cama, sair daquele quarto. Eu perdi as forças e fiquei lá, paralisada, estática. E quando eu acordei, né, já tinha terminado tudo e eu não sabia o que era aquilo que tinha acontecido, enfim, toda aquela cena. Eu só fui saber que aquilo que eu tinha sofrido tinha sido um estupro depois de muito tempo, quando eu fui saber mais sobre o assunto, porque estupro, abuso, assédio são coisas que a gente está sabendo hoje em dia por conta da internet, por conta das informações do YouTube, de várias redes sociais. Mas são coisas que às vezes os nossos pais não conversam com a gente, que professores não conversam com a gente, que às vezes acontece, a gente não sabe nem que sofreu aquilo, mas a gente sofreu aquilo, se é que vocês me entendem. E eu queria finalizar aqui dizendo que nada daquilo que não tem o seu consentimento é algo que deve permanecer na sua vida, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja o que for, nem escolhas, nem decisões. Você não deve decidir algo ou escolher algo baseado naquilo que você é coagido, naquilo que ultrapassa o seu limite. Você deve viver a sua vida sendo você. E jamais se calar diante das situações que você sofre, diante das situações que você passa e que muitas vezes você se sente inferior ou diminuído por aquilo. Você literalmente tem que lutar, não falo que pelos outros, mas lutar primeiramente por você, por aquilo que te faz bem.